Deus seja louvado, Deus seja glorificado nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu trouxe uma mensagem hoje, irmãos, que vai falar no seu coração. O título dela já mexe conosco. Qual que é o título? Deus é Deus da sua vida? O Deus que você serve, nós estamos na casa de Deus, nós lemos a palavra de Deus. Será que o Deus que você serve é Deus da sua vida? Esse Deus que você diz que serve, ele tem sido o Deus verdadeiro da sua vida? Então, que nesta manhã nós possamos, ou para quem estiver assistindo, que nós possamos entender que se realmente nós estamos realmente seguindo um Deus verdadeiro. Porque às vezes nós temos visto hoje que muitas pessoas falam em Deus, acreditam em Deus. Estava até conversando com uma pessoa ontem e ela falou, não, eu tenho fé, mas a fé, para que você possa ter Deus, tudo é pela fé. Nós temos falado sobre isso. Falar que tem fé, mas não acessar o reino de Deus, essa fé ela é morta. Porque a fé verdadeira, ela acessa o reino de Deus. Por isso que o Senhor diz, olha, antes de tudo, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas como que eu acesso o reino de Deus? Pela fé. Nós temos falado sobre isso, sexta-feira eu preguei sobre isso aqui, foi uma mensagem até bem impactante, Falou muito aos nossos corações, sexta-feira, e eu tenho certeza que hoje também vai falar. As mensagens que nós colocamos agora, as últimas, têm falado de fé. As pessoas não têm usado a fé conforme a palavra de Deus diz. E aí o que acontece? A pessoa não alcança aquilo que ela precisa alcançar. Ela não chega aonde ela deveria chegar. O Senhor não nos proibiu nada. Ele disse que se nós buscarmos o reino dele, a justiça dele, em primeiro lugar, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Deus muda, ele mente? Não. Ele fala uma coisa, depois ele fala outra, ele entra em controvérsias? Não. Deus é verdadeiro. Então, qual é o Deus? Porque às vezes você olha para nós, por que Deus não faz aquilo que ele promete na palavra dele? Será que você realmente acessou o reino dele verdadeiramente? Está na justiça dele verdadeira? Então, isso tudo conta, porque se assim não for, Deus ele tem a maneira, Deus tem o caminho que ele ensina para nós seguirmos. Irmãos, Deus ele respeita o livre-arbítrio de todos, todos. E ele trabalha com você individualmente. Ele vai respeitar tudo aquilo que você faz, mas não quer dizer que ele vai aceitar tudo que você faz. O que ele decretou na palavra dele, enquanto nós não chegarmos naquilo que a palavra dele diz, ele não pode agir a nosso favor. A palavra do Senhor diz, eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Então, o que vai cumprir na nossa vida é a palavra dele. Se eu estiver fora da palavra dele, fora da justiça dele, ele não é que ele não tem poder, mas a promessa dele, o pacto dele, a aliança dele conosco, é se nós obedecermos a palavra dele. A fé, tanto é que a fé vem por dar ouvido à palavra dele. Hebreus 11, versículo 1 a 6, diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Temos falado sobre isso em algumas reuniões. Vamos mais para frente. Pois foi por meio dela quem? A fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Então é pela fé que todos recebem as coisas de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, é pela palavra que nós formamos todas as coisas da nossa vida. Irmãos, cuidado com aquilo que você está falando. Consciente, da boca para fora. Não, cuidado. Palavras têm poder. Porque todas as coisas, todas as palavras, elas se transformam no mundo.
A palavra vai para o mundo espiritual e o mundo espiritual te devolve do jeito que você proclamou aquela palavra. A palavra de Deus tem poder, mas a nossa também. A nossa palavra tem. Tanto é que a palavra diz que nós seremos julgados, justificados pelas nossas palavras. E tem gente que não mede as suas palavras. E tudo que você fala acontece. Um dia vai acontecer. Porque a palavra, quando Deus decretou a palavra com fé, quando você fala com raiva, com ódio, você está falando com fé. Você está falando com toda a fé. Ah, mas é uma fé com vontade. A fé, ela te dá certeza daquilo. Porque você fala com raiva, você quer que aquilo aconteça. Irá acontecer. Não acontece na hora, imediatamente. Mas ela vai se transformar em tudo aquilo que você falou. Por isso, no final, você vai entender o que nós vamos falar aqui. Irmãos, o perdão, o arrependimento é a única maneira de você desfazer o que você falou. É se arrepender verdadeiramente do que você falou e confessar isso a Deus. Deus, eu me arrependo. E Deus vai olhar para o teu coração, como está escrito lá em Jeremias 17:10, eu, Senhor, esquadrinho corações, eu provo pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, suas atitudes. Se houver arrependimento verdadeiro, suas palavras são canceladas. Mas enquanto você não se arrepende verdadeiramente do que você fala, seja de ruim, no caso, aquilo está em atividade na sua vida, na vida dos teus filhos. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Alguém tem que pagar a conta, irmãos. Alguém vai pagar essa conta. Jesus pagou a nossa conta. Ele falou, olha, eu vou morrer na cruz e vou pagar a conta. Só que quando vocês fizerem errado de novo, vocês precisam se arrepender. Se não se arrependerem, não será anulado. E a maldição vai continuar, a doença vai continuar, a enfermidade vai continuar, porque as pessoas precisam se arrepender. Quem não se arrepende do que fala, do que faz errado, alguém vai pagar esta conta. Amém? Voltando aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Veja, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, eu vou falar um pouco disso hoje, a oferta, Porque Caim deu uma oferta, Abel deu uma oferta, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Veja que a oferta não é a questão de dar algo para Deus. A oferta é o que você está dando, o que representa no seu coração. A oferta, ela se transforma em algo bom para você. A oferta é uma atitude de gratidão, de reconhecimento. Não é o dinheiro, não é o dar oferta que você vai receber. Não é porque eu dei uma oferta, é o que aquela oferta representa no meu coração. Deus sempre está olhando no seu coração. Quem dá esmola vai receber o quê? Caim deu esmola para Deus. Mas o Abel deu uma oferta para Deus. Porque aquela oferta representou o amor dele para com Deus. E aí muitos falam, mas eu dou oferta, o dízimo. Eu dou o dízimo na igreja. Mas como que você dá o dízimo na igreja? De que forma? Você dá por obrigação? Você dá dinheiro na igreja? Você paga dízimo? Como que você faz? Você está fazendo de que forma isso? É com alegria, é com certeza, é com amor, com gratidão que Deus vai receber. Se não for dessa maneira, pare de dar, porque não vai resolver nada a sua vida. Porque a vida das pessoas muda quando você faz as coisas para Deus de coração. Deus sempre vai olhar para o seu coração, sempre. Olhando aqui, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto,
por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Mais um. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé, ela te dá certeza que Deus existe. Mas, às vezes, você tem passado Como que eu sei que você não crê em Deus? É muito fácil, quando você está enfrentando o problema. Pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, seu desespero, sua ansiedade, seus medos. Você fica fraco, você começa a falar besteira. Isso quer dizer que você está muito longe de Deus. Porque quem tem fé em Deus, ele jamais blasfema, ele jamais recua. A fé, ela não te deixa recuar. A fé, ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que você esteja enfrentando. Você pode estar enfrentando o pior problema da sua vida hoje, mas Deus está com você, desde que você realmente creia pela fé que Ele está com você. E muitos não creem, porque quando você não crê em Deus, quando você não está crendo em Deus, quando você está desesperado, ansioso, com medo, com raiva, com ódio, porque as coisas não estão... Existem dois deuses, irmãos. Satanás e o Deus Criador. Se você não está adorando um, se você não está confiando em um, você está confiando no outro. Não existe meio termo. Ou você está crendo em Deus, ou você está crendo em Satanás. Então, todas as vezes que você se desespera, todas as vezes que você fica ansioso, a Bíblia diz, por que você está ansioso? Não fique ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz, não tenha medo, eu sou contigo. E quando nós estamos dessa forma, nós temos que lembrar, cadê? Eu sirvo um Deus vivo. E por quê? Olha o que ele fez. Ele arrebatou, ele fez milagres, ele abriu o mar. Veja o que ele já fez na sua vida. E mesmo assim, quando vem um problema, você se desespera. Vem um problema, você começa a tomar atitudes fora da palavra de Deus. Cadê o Deus que você serve? O Deus do impossível. A Bíblia diz que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Aquele que crê, não, pastor, mas o meu caso não é possível. Então você está servindo outro Deus. Porque o nosso Deus, ele diz que tudo é possível. Agora, o que acontece, que nós vamos ver daqui a pouco, muitos querem ser Deus. Não deixa Deus agir. A pessoa quer ser Deus. Ela ocupa o papel de Deus na vida dela. E aí ela quer resolver o problema. Ela quer decidir. Ela não deixa Deus agir. Então vamos lá? Então, nós falamos em umas reuniões atrás, acho que duas mensagens atrás, sobre o cidadão do reino de Deus. Então, quando uma pessoa ela aceita Jesus, quando uma pessoa entrega o seu coração para Deus, ela passa a ser cidadão do reino de Deus. O que é ser cidadão do reino de Deus? É você passar daquele momento em diante a viver a natureza, a cultura, a lei do reino de Deus, que está onde? Que está na palavra de Deus. Hoje muitas pessoas falam, eu aceito Deus na minha vida, eu aceito Jesus, na minha vida, aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Então, a partir desse momento, você aceitou o rei desse reino. Mas não adianta você falar com a tua boca que você aceitou a Jesus, mas você não anda sobre a lei do reino de Deus. A sua maneira de ser, a maneira de se comportar, a maneira de falar, a sua cultura não está atrelada à cultura do reino de Deus. Irmãos, Deus não obriga ninguém a fazer parte do reino dele. Ele gostaria que todos fizessem. Agora, só que tem um preço. Jesus pagou o preço. E o próprio Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo,
tem que carregar a sua cruz também. A porta que leva ao reino de Deus, ela é estreita. A larga leva você para o inferno. E hoje as pessoas estão escolhendo a larga. Por quê? Porque confia mais naquilo que o diabo mostra, naquilo que o diabo faz, do que aquilo que a palavra de Deus mostra. Então, quem é cidadão do reino de Deus, caminham pela fé e não pelo que vem. 2 Coríntios 5,17, aliás, 5,7, 2 Coríntios 5,7, diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, uma pessoa que anda pela fé, ela não anda por aquilo que ela vê. Ela não está nem aí, por mais que você veja, por mais que você sinta, mas ela sabe que aquilo é mentira. Irmãos, o princípio de nós estarmos aqui está lá na cruz do Calvário. As pessoas não entenderam o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus nos libertou de todos os males. Ele curou todas as doenças. Mas as pessoas ainda acreditam na doença. Porque sente. Porque faz o exame e dá lá o exame que tem doença. E aí a palavra de Deus diz: Jesus levou. Mas aí o diabo fala: não, aí você está doente. Mas por que você está doente? Qual foi a porta? Qual foi a brecha? Qual foi o pecado? Qual foi a iniquidade que permitiu aquilo chegar até você? Alguma coisa foi aberta. Alguma legalidade foi dada para aquilo chegar, porque Jesus já levou tudo. E quando você abre essa legalidade, o inimigo ele vem sobre você. E o que ele faz? Qual que é a natureza dele? Matar, roubar e destruir. Agora Deus nos deu Jesus para quê? Para consertar isso. Quando? Primeira coisa, arrependimento, confissão de pecado. E aí você vai entrar numa guerra espiritual. Efésios 6,12. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade, sobre os demônios. Então nós começamos a lutar até esse mal sair. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas o que acontece? Pessoas dizem que são cidadãos do reino, mas vivem como cidadão do mundo. Aqui no mundo isso é normal. Aqui no mundo o vírus é normal. Todas essas coisas é normal. Para quem é do mundo, tudo isso é normal. Não tem problema nenhum. Claro que nós temos que seguir as regras, as leis, porque nós temos que ser sujeitos às autoridades, mas o crente, ele fala: pô, cadê 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita? Cadê a praga nenhuma chegará à minha tenda? Mas as pessoas não vivem no reino, vivem no mundo. E o pensamento do mundo destrói. O pensamento do mundo te coloca medo, incerteza, insegurança, angústia, tudo aquilo que o mundo pode oferecer para você, destruição. Voltando, a fé não é um salto no escuro, não é uma coisa que você faz na sorte, vou fazer para ver se dá certo. Não, a fé é iluminada pela palavra de Deus. Todas as minhas ações, todas as minhas palavras, todas as minhas atitudes, elas são iluminadas pela palavra. Não, eu estou dizendo porque está escrito. Mas eu não estou dizendo da boca para fora. Não adianta falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que teu coração está dizendo? Eu acho que vai faltar. Não adianta você dizer: pelas feridas de Jesus eu fui curado, por isso Satanás, demônio do inferno, eu amarro, eu exijo que você saia da minha vida e nunca mais volte, em nome de Jesus. Bravo, não? Quem olha assim, pensa que agora vai. Mas o coração da pessoa diz: ai, mas será que vai sair mesmo? Então, a fé ela é iluminada, irmãos. Você pode tomar essas atitudes, mas com a certeza que aquilo vai acontecer. A fé é algo que você faz sabendo que vai acontecer. Você só está fazendo porque tem que fazer, mas o seu coração está dizendo: vai acontecer.
A pessoa que serve a Deus, ela tem essa confiança, porque ela sabe que não é ela que vai fazer, ela sabe que é Deus que vai fazer todas as coisas. Amém? Voltando, a fé do reino não é crer em uma possibilidade, mas é uma convicção dando credibilidade a Deus e em sua fidelidade. Então, a fé em Deus é você dar crédito a Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar que vai acontecer. Ah, mas o médico falou que não tem jeito. Irmão, quantas vezes meus pais estão aqui ouviram o médico dizer que eu não ia passar aquela noite? Essa noite talvez ele não passe. Está ruim. Aí, o médico falou várias vezes. Vai morrer. E aí? Quem dá a última palavra é Deus, irmãos. Quem fala, o propósito de Deus não pode ser cancelado. Muitos são os desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Todos nós, Deus tinha um propósito de eu estar aqui hoje, então eu não podia morrer lá atrás. Mas se eu não tivesse fé, se eu não continuasse lutando, se eu não buscasse, se eu não tivesse crido na palavra que foi pregado, talvez eu não estaria aqui. Ah, mas o propósito de Deus ia ser frustrado? Não, Deus ia colocar outro no meu lugar. A fé faz com que o propósito de Deus... Qual é o propósito de Deus para nós? É bom ou ruim? Claro que é bom. Se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Mas muitos não creem nesse propósito de Deus. Jeremias 29:11. A fé nos mostra que Deus tem um plano para cada um de nós. Olha aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para nós. Não é desgraça. Deus, não, esse é o plano de Deus. Ele tem um plano para nós. Um plano de nós, tem um futuro para nós. Você acha que Deus ia permitir você nascer para sofrer só? Tem gente que acha, Deus não trouxe você aqui para sofrer. Não importa de quem você, se você nasceu de chocadeira, não importa do jeito que você nasceu, se teu pai, se a tua mãe existe, se não existe, se você foi adotado, se você foi... Não importa, irmãos. Deus permitiu que você nascesse porque Ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é isso aqui, ó, coisa boa. Jamais de fazer você sofrer. Agora, por que que as pessoas sofrem? Por que que as pessoas sofrem? Agora eu vou falar, abrir uma aspa aqui. Vou abrir aspas. Presta atenção, parênteses. Vou abrir um parênteses aqui. Presta atenção. Nem todo sofrimento é por causa de pecado. Todo sofrimento, porque todo degrau que você quiser galgar, você vai ter que enfrentar resistência. Você não vai chegar a nenhum patamar a mais se você não enfrentar resistência. Irmãos, tem um ser nesse mundo chamado Satanás, que ele vai fazer de tudo para você não alcançar. Se nós fizermos um paralelo aqui rapidinho, o que está acontecendo com a política no Brasil, é mais ou menos aquilo. Se você quer falar a verdade, se você quer falar em Deus, se você quer fazer as coisas corretas, se você não quer roubar, você vai ser confrontado. E pior que tem um monte de capetaiada que também aceita o que Satanás quer. E vai ficar tudo em volta de você, assim, perto de você, no seu trabalho, na sua família, né? Vai usar pessoas que você ama, vai usar pessoas, para quê? Para te destruir. Pessoas que estão perto de você. O inimigo do homem são da sua própria casa, diz a palavra de Deus. Cuidado, irmãos. O inimigo não quer que o propósito de Deus, ele recaia verdadeiramente sobre a sua vida, que seja cumprido na sua vida. Mas se é Deus poderoso, então não tem que fazer nada. Não, tem sim. A nossa parte Deus não vai fazer. Ele vai fazer a parte dele. Ele falou, vocês que buscam o reino, você que faz justiça, a minha justiça, somos nós. Estais alguém enfermo, chama o presbítero, ele fará a oração da fé. Vocês que fazem a oração, vocês que expulsam demônios,
Ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vai, pregue o evangelho, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Ele mandou a gente fazer isso, para que o reino dele venha, fazer a justiça. Nós temos que fazer alguma coisa. Vai lá no supermercado, pega lá a picanha, pega lá o carvão, pega lá tudo que você quer e vai embora. Oh, 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 oh. Eu quero uma coisa de você. O que ele quer? O dinheiro. Você tem que pagar por aquilo que você está levando. Ah, mas Jesus já pagou o preço. Mas ele disse, vocês também têm que carregar a cruz de vocês. Aqui no mundo nós temos que tomar certas atitudes. Eu estava meditando antes de entrar aqui, não vou sair muito fora, porque senão não vai dar tempo. Irmãos, a graça de Deus, ela não é de graça. A Bíblia diz que a graça não é pelas obras, o pessoal fala isso. Tudo bem, tem um versículo lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 11 ou 14, acho que é 11. A graça, ela não é de graça, mas ele diz aqui, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto é, não vem de vocês, é dom de Deus. Não, mas tem um outro que não é pelas obras, esse aí está em Romanos, é Romanos 11 ou Romanos 14. Então, a graça de Deus, claro, presta atenção no que eu vou falar. A graça de Deus é algo que nós recebemos não por merecimento, amém? Então, o pessoal aí fora diz que você é salvo pela graça, então está tudo certo. Então agora os pessoal estão pecando, fazendo a coisa errada. Não, eu sou salvo pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque não é pelas obras. Tá bom, vamos concordar com eles, Jesus já fez a obra na cruz, então eu não preciso fazer mais nada, porque, pois você... Não, aí está em Efésios. Então, o que acontece? Presta atenção, tá tudo bem, Jesus morreu por todos, eu não preciso fazer obra nenhuma? Não preciso fazer, porque eles falam que não precisam fazer obra nenhuma, então tá bom. Então todo mundo é salvo. O que você fez para ser salvo? O que você fez para ser salvo? O que você fez para ser salvo? Você não fez nada? Ninguém fez nada aqui para ser salvo? Como vocês chegaram aqui? Eu fiz, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu ando em santidade. Isso é obra. Isso é obra, isso é uma obra. Sem santidade não veremos a glória de Deus. Eu tive que aceitar Jesus, eu tive que me batizar. Isso é obra, eu tive que fazer alguma coisa. Se eu não tomar uma atitude, então, como que eu sou casado? Então, está tudo certo. Não, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma obra, tem que tomar uma atitude. Claro que a obra de Jesus, ela nos deu a condição, mas eu tenho que fazer a minha parte, irmãos. Foi tudo conquistado? Foi lá, Efésios 3. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Eu preciso fazer a obra, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou aqui pregando, o que eu estou fazendo aqui? A obra. Eu estou tomando uma atitude. Hoje eu acordei de manhã e vim para a igreja, né? Meditei na mensagem ontem, orei antes de chegar, louvei, e aqui eu fiz alguma coisa para eu poder pregar a palavra de Deus. Você, para conseguir alguma coisa na sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Nada vem do nada. Você tem que tomar atitudes para que as coisas aconteçam. O demônio manifestou? Não, Deus. Sexta-feira ligaram para mim, eu fui expulsar um demônio. SOS. Nossa Senhora estava manifestada. Aí, se eu não fosse lá expulsar o demônio, Jesus não mandou expulsar o demônio? É a obra, tem que tomar atitude, sim, irmãos. As coisas não caem do céu, como o pessoal diz. É que a criação hoje, infelizmente, dos pais é isso. Os filhos acham que o leite vem da caixinha, não vem da vaca. Eles nem sabem que vaca. Para que dá? Vaca é o quê? Não, leite eu vou lá no mercado e eu compro. Uma vez a minha filha era pequenininha, ela falou, pai, compra isso para mim. Eu falei, não tenho dinheiro. Ela falou, passa cheque. Naquela época ainda tinha cheque. Tem, mas hoje passa cheque. É tão fácil, né?
Hoje não, passa cartão. Mas e o dinheiro? Tem que ter algo que você tem que fazer para ganhar o dinheiro, para poder passar o cartão. Não é assim? Então a criança ela não sabe, o povo foi criado desse jeito. Então esse pessoal da graça, né, hipergraça, pensa desse jeito. Cuidado, irmãos, com a hipergraça, vão quebrar a cara. Vão chegar lá diante do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não praticais, olha, fez coisa errada. Não, agora eu sou salvo para a graça, tudo que eu fizer já está perdoado. Praticais a iniquidade. Atitudes. Atitudes. E vão se decepcionar com Jesus. Com Jesus, não quis saber da palavra de Deus. Deixa eu correr aqui. 1 Pedro 2, versículo 9. Nosso futuro é revelado pela nossa fé em Deus. Pertencer ao reino de Deus significa ser resgatado da cultura, do ensinamento do mundo para o reino de Deus. Ou seja, quando você se torna um cidadão do reino de Deus, você é resgatado da cultura do mundo. Quando você era do mundo, você fazia muita coisa errada. Quem aqui se converteu, quem já nasceu dentro da igreja, não conhece o mundo, graças a Deus. Mas, infelizmente, tem uns jovenzinhos aí, que os pais não foram bons pais cristãos, que não ensinaram teus filhos no caminho que deviam andar, e chegaram na aborrecência e desviaram do caminho. Aí o culpado é a igreja, o culpado é pastor, a tia da escolinha que não ensinou direito. Não, culpados são os pais. Ensine os teus filhos no caminho que devem andar, pois até a velhice eles não vão desviar. Então, Deus deu essa missão para quem? Os pais. E outra coisa, e filhos não são teus filhos. Os filhos são herança do... Então, não crie o filho como se fosse teu. Eles não são teus, eles são do Senhor. É do Senhor. Então, quanto mais filho você tem, mais problema você tem. Porque mais responsabilidade você vai ter. Porque o mundo hoje está difícil. O mundo hoje está difícil. A tentação hoje... Eu não passei no nosso grupo, tem uma delegada, influencer, bem influente lá na Espanha, que ela está, olha só isso aqui, irmãos. Ela está com uma campanha e tem muita gente já com ela. Ela está tentando fazer com que as crianças sejam castradas assim que nascem. Que horror, vai chegar no Brasil. Fica votando nesses picaretas aí. Vai chegar no Brasil. Aqui no Brasil já tem uma lei lá para ser aprovada, só está esperando o outro entrar de novo, para que crianças casem com adultos. Você tem uma filha de 8, 9 anos, 10 anos, vai chegar um marmanjo e ele vai falar, vou casar com a tua filha. Ai de você dizer não, se a tua filha de 8 anos quiser. Porque ele pode ser o teu professor, o professor da sua filha vai ter relação sexual com a tua filha na escola. Porque eles vão liberar, desde que há consentimento da criança de 8, 9, 10 anos. Está lá na lei, irmãos, está aqui no nosso país já. Isso é mundo, isso é vontade do mundo. Por que essa tara por criança? Porque a criança, quem são as crianças? São do Senhor. Deixa vir as criancinhas até mim. Eles estão pegando as crianças e agora querem pegar a criança, nascer, mudar o sexo. O pai olha assim, falando, não quero que seja menino. Eu queria tanto uma menina, vai lá e decepa. Porque o pai quis que fosse menina. Mas é menina, vai lá e faz uma cirurgia para fazer. Eles estão desse jeito, irmãos. É desse jeito. Mas tudo isso é contra o quê? O reino de Deus. Tudo para destruir o reino de Deus. Estão destruindo. E tem crente ainda que concorda com essas coisas. Deus me livre. Diz aqui então, vocês porém são gerações eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha quem que nós somos. Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, não do diabo. Para o quê, irmãos? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, que é o mundo, para a sua maravilhosa luz. Mais um.
Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então veja, o Senhor tirou a gente da luz, das trevas e trouxe para a luz. Agora, nós somos sacerdotes, volta lá no outro versículo. Nós somos sacerdócio real. Por quê? Porque nós participamos de um reino. Um reino, nós temos um rei. Tudo bem, aqui no mundo nós temos um presidente, nós temos um governador, nós temos um prefeito. Aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual nós temos um rei. Rei. E ele nos deu um sacerdócio, ele nos deu uma condição de viver no reino dele e ter tudo que a gente precisa. Mas não dá para ter um pezinho lá no mundo e um pezinho no reino. Você tem que pôr os dois pés no reino, porque o reino dividido não subsistirá. Tem gente que está com um pé no mundo, outro pé no reino de Deus. Ah, hora obedece, hora não obedece, só obedece o que convém, o que não convém. Não, irmãos. Toda regra é pesada. Toda regra, por exemplo, todo mundo tem que pagar imposto de renda. Né? A maioria. É duro, né? Pagar a gasolina do jeito que está agora, ICMS lá em cima. É duro, né? Tem um preço. Trazer comida para casa. Tudo tem um preço, irmãos. Agora, no reino de Deus também não é diferente. Tem que ter o seu preço. Voltando. No reino de Deus, o Senhor nos dá a visão de quem somos e do que Ele quer que façamos. É pela fé que enxergamos tudo isso. Isso aqui é muito importante. Quem está no reino de Deus, Deus fala com ela e mostra o que ela tem que fazer. Eu falava sempre, eu não quero ser pastor, nunca vou ser pastor, não quero ser pastor, não quero ser pastor. Deus me mostrou que eu tinha que ser pastor. E aí? Eu não queria. Falava que pastor é tudo ladrão, tudo bandido. Onde eu vim parar? Aquilo que você mais fala que não quer é o que você vai fazer. Cuidado. Minha mulher falou, eu não caso com pastor, não caso com pastor. Ela falava, não caso com pastor, não caso com pastor, não caso com pastor. Casou com pastor. Cuidado, nunca diga nunca. Aquilo que você mais temia aconteceu. Irmãos. João 16:33. Ninguém é poupado de prova de fé, irmãos. Presta atenção nisso. Tenho 15 minutos. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, presta atenção, tenham ânimo. Ânimo é coragem. Eu venci o mundo. Então ele falou, olha, tudo bem, vocês são do meu reino, mas vocês vão ter resistência neste mundo. Eles vão resistir a vocês. Eles vão tentar convencer vocês a voltar para o mundo. Vão colocar um monte de obstáculo para vocês, para que vocês desistam, para que você creia mais nos prazeres do mundo e viva este mundo e perca a vida eterna. Sabe o que é vida eterna? 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 500 de anos. Você vive aqui 60, 70, 80, 90, 100 anos. No máximo, 120 alguns. Raros. 120 anos não é... O que se compara, irmãos? A 1 quadrilhão, 500, sei lá de anos. Ou seja, eternamente com Deus. Largar Deus para viver 60, 70 anos, alguns anos aqui nesse mundo, fora da palavra de Deus... Olha como que você, como que é burrice isso. Sabendo que Deus está te oferecendo eternidade com Ele, com o melhor, sem problema, sem doença, sem enfermidade, sem mais nenhum problema, irmãos. Não vai ter nenhum problema, acabou, problema zero. Sem diabo, sem demônio, sem nada. Nós vamos voltar a ser o que Adão e Eva era, antes do pecado, e não vai aparecer nenhuma serpente, nenhuma minhoca para nos atentar. Nós vamos ser aquilo que Deus planejou para nós eternamente, mas tem um preço para pagar. E o que o diabo está dizendo? Não, vocês não vão conseguir. E coloca opressão.
coloca obstáculo para que você desista. E desistindo, você sai da autoridade de Deus e passa a estar sob a autoridade de Satanás. Vamos embora. Não para casa. Ninguém é poupado de provas de fé. As provas têm relação com nossos propósitos. Presta atenção nisso, irmãos. Toda essa briga que você tem, toda essa luta, está relacionado com o propósito que Deus tem para você. Você precisa vencer isso para você chegar no propósito de Deus. Nada neste mundo vem fácil. Agora, que você não pode tentar resolver os teus problemas com as coisas do mundo. Olha isso aqui que eu escrevi. Se você resolver não enfrentar, não vou enfrentar os meus problemas, eu não vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, de acordo com a palavra de Deus, você não será você mesmo. Presta atenção nisso. Se você não quiser enfrentar o problema, você será uma outra pessoa. Por quê? Uma outra pessoa que Deus não tem o propósito. Deus criou você com um propósito. Mas para você conseguir alcançar esse propósito, você precisa enfrentar todas essas provas de fé. Você vai se transformando, nós estamos se transformando naquilo que Deus projetou a gente. A partir do momento em que você deixa de enfrentar isso, você começa a se tornar uma outra pessoa, é você, mas com o molde, com a aparência daquilo que Satanás quer. Um fracassado, um derrotado, uma pessoa com muita tristeza, uma pessoa com muita derrota. Essa é a pessoa que a gente se transforma se a gente não enfrentar a prova de fé. Agora, a prova de fé, quando você enfrenta, você vai se transformando na pessoa que Deus criou você para ser. Ser o quê? Mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Agora, aquele que desiste, a Bíblia diz, não temas, eu sou contigo. Deus está com você. Ai, cadê ele? Na palavra. Então, quando nós vencemos essa prova de fé, nós estamos nos aproximando do propósito de Deus na nossa vida. Você não será e não terá nada se não for provada a sua fé. Cada vez que a sua fé é provada. Lembra desse louvor? Então, nossa fé tem que ser provada, irmãos. E como que ela é provada? Vai vir uma situação que você vai ter que escolher. O que você vai ficar? Com a palavra ou você vai ficar com aquilo que o diabo fala para você fora da palavra? Vamos lá em Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, olha lá, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Irmãos, o Abraão colocou o filho dele para fazer um sacrifício. Deus estava ali olhando para ele, que é a fé dele. Tanto é que ele é nosso pai da fé. Quem é que teve a mesma fé que Abraão teve? Só Deus. Aliás, teve muita gente que fez, você lê na Bíblia, irmãos, muitas pessoas sacrificaram seus filhos para Satanás, para Moloque. Aborto é sacrifício para Satanás. Quem aprova aborto, aprova sacrifício para Satanás. Por isso que eles têm a tara em crianças, porque Moloque é um principado muito influente nesse mundo ainda. Eles matam muitas crianças ainda. Estão matando elas fisicamente, sequestrando. Havia uma estatística, agora não sei por causa dessa pandemia, mas antes da pandemia, que desaparecia no Brasil 90 mil crianças por ano. A televisão não vai falar isso para você. A maioria delas é para sacrifícios. Essas pessoas aí que estão no poder, aí só Deus sabe. Não vou entrar nesse detalhe. Versículo próximo. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Deus falou, olha, o seu filho Isaque será a semente da descendência. Aí vai o Abraão e oferece ele como sacrifício para Deus. Pega o cutelo,
Não fala para Sara dessa vez, porque se falasse ela não ia deixar, porque a Sara só dava opinião para ele errada. Vocês viram lá os talibãs lá? Por causa da Sara. O Abraão deu ouvido a Sara, agora tem os talibãs lá. Afeganistão, os xiitas, todo aquele povo que gosta de soltar bomba, né, os árabes, todo aquele povo que está dominando o mundo, os vermelhinhos, os comunistas, tudo veio de lá. Tudo porque Abraão deu ouvido a Sara. Aí agora Abraão vai lá, né? Porque Abraão, veja que ele não era perfeito. Por que Deus não deu o filho dele antes? Porque Abraão tinha que mudar, irmãos. Ficou 25 anos para Abraão ter o primeiro filho, o Isaac. Veja que Abraão não era perfeito. Por que o José demorou tanto tempo para ser governador? Teve que preparar, ele passou por muitos problemas. E a Bíblia diz, Deus estava com José, aonde ele estava ali, Deus estava com ele. Deus estava provando a fé dele. Deus provou a fé do Abraão. E esse aqui foi o último ato. Ele foi capaz de entregar o filho dele para Deus, mas ele tinha no coração dele. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então ele falou assim, não, o Deus que eu sirvo vai poder, né, ressuscitar ele, então eu vou sacrificar, porque Deus, se ele é a semente, então ele tem que voltar. Na verdade ele estava provando até Deus. Deus falou, opa, que fé é essa? Que fé é essa que está me desafiando? Fé desafiadora. A confiança dele era tanto, se Deus disse que Isaac vai ser a minha semente, ele não pode voltar atrás. Se eu matar ele, ele tem que ressuscitar. Olha a confiança que ele demonstrou em Deus. Mas Deus não deixou ele sacrificar e deu lá o cordeiro para ele sacrificar. Por isso que ele é chamado o pai da fé. E a confiança dele era muito em Deus. Passou a ser, né? Vamos lá. Deus é Deus, nós não somos Deus. Salmos 8, versículo 4. O tempo é muito curto. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, que são os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Irmãos, nós somos menor ainda que os anjos. Os anjos têm muito mais poder do que nós. Agora, tem muitos de vocês que querem ser Deus. Quem somos nós para querer ser Deus? Há coisas que só Deus pode fazer por você. Só Deus pode fazer o impossível. O homem produz através de matéria-prima. Tudo que eu faço, essa pedra aqui, teve que pegar uma rocha para ela existir. Esse metal aqui, teve que pegar uma rocha desse metal para fazer. Essa Bíblia teve que pegar a árvore, cortar a árvore para fazer o papel. Tudo que nós fazemos, que o homem faz, ele precisa da matéria-prima. Deus faz as coisas do impossível. Deus cria todas as coisas através da palavra. Ele já criou todas as coisas através da palavra. A terra estava sem forma e Deus fez as coisas acontecerem. E nós temos esse poder também de Deus, mas preste atenção. Mas muitas vezes nós usamos esse poder para justiça, para vingança, aquilo que Deus condena. Nós não fomos criados para querer fazer essas coisas. Deus sabe de tudo e é dele que vem tudo. Hebreus 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, presta atenção nisso aqui, irmãos. O Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Tem uma igreja aí, uma religião, né? Eu vou falar porque é público isso, adventista do sétimo dia, confessa lá no livro da Ellen White, né? Porque para eles é considerado como uma Bíblia, uma extensão da Bíblia. Eles falam lá que Jesus tinha pecado. O homem Jesus. Heresia, e quem está debaixo dessa autoridade, cuidado. Passou por todo tipo de tentação, porém o quê? Sem pecado. E eles falam que Jesus tinha pecado. Você está vendo como que o diabo vem? São as raposinhas que vão estragar todas. Aí você vai chegar lá dentro, mas Senhor, eu fazia isso, mas você concordava que Jesus tinha pecado. Não, concordava. A igreja que você frequentava, o que está escrito lá em Apocalipse? Sai dela, sai desses lugares que falam aquilo que a palavra de Deus condena. Sai do meio desse povo, para que você possa ser uma pessoa. Jesus, quando voltar, ele quer encontrar gente como que? Pessoas o quê? Irrepreensíveis. Não tem que ter nenhum tipo. Mas lê a Bíblia, irmãos. Maldito é o homem que confia no homem. Lê a Bíblia. Não cai nessas lorotas. Eu conheço gente que se desviou dessa igreja, dessa religião aí, que é considerado seita, que bebe a semana inteira. O sábado ele não bebe, porque o sábado virou Jesus deles, irmãos. O sábado é mais importante que Jesus. Peca. No sábado, não. É todos os dias, irmãos, que nós temos que servir a Jesus, não um dia só. Voltando. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia, veja, perdão, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Somente diante do trono de Deus que nós vamos conseguir a misericórdia, somente diante do trono de Deus que você vai conseguir a graça de Deus na sua vida. Não é aqui na terra, não é vivendo no pecado, não. Somente se você estiver diante do trono de Deus, se você alcançar o trono de Deus. E ninguém vem ao Pai, Jesus falou, se não for através de mim. Amém? 2 Coríntios 12, 10, estou terminando, 5 minutos. Você é limitado. Não insista querer saber tudo. Tem gente que acha que quer saber tudo, né? Não se frustre por não poder realizar alguma coisa. Deixa Deus ser Deus. Bom, muita gente procura coisa, quer coisa que você nunca vai conseguir, viu? Por quê? Porque você não está preparado para aquilo ainda. Tem gente que fica insistindo numa coisa a vida inteira, e nunca vai alcançar. E nunca vai alcançar. Por quê? Porque você ainda não está preparado para aquilo. Você não quer enfrentar a prova da fé para você conseguir aquilo lá. Tem gente que quer pagar, tem igreja aí que vende. Daqui, dá o seu carro, dá a sua casa, dá a oferta, que você vai conseguir o que você quer. Mentira! Jesus nunca cobrou nada, irmãos. Claro que nós ofertamos, eu vou falar da oferta depois. Mas é com outro propósito. Não é de receber nada. Tudo é de graça. A graça te dá tudo de graça. Mas a graça não é barata. Tem um preço para você ter direito à graça. E o preço que nós pagamos para ter a graça está lá em Tito capítulo 2, versículo 11. Esse é o preço que eu e você temos que pagar para ter direito à graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem? A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Você tem que renunciar toda a impiedade, tudo que é pecado. E as paixões mundanas, todas as paixões do mundo que você tem aí, todas as coisas do mundo. E a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Aí você tem acesso à graça de Deus.
A graça não é de graça, tem esse preço aqui. É que nem INSS. Todo mundo tem direito à aposentadoria. Mas você tem que contribuir todo mês com valor, tal, por tanto tempo. Aí você vai ter direito à aposentadoria. A graça se manifestou para todas. Só que nós temos que pagar esse preço aqui. Amém? A graça não é de graça. Voltando então. Eu li lá 2 Coríntios 12:10. Então vai lá. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Veja, quando eu estou passando por dificuldade, Paulo falou, eu fico feliz. E você fica o quê? Triste, com raiva, essa desgraça de vida que eu tenho. Ai, que adianta? O Paulo falou, não, eu fico feliz quando eu estou enfrentando problema. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Porque é Deus que vai transformar toda a sua vida, irmãos. É Deus que vai fazer você ter a vitória, desde que você fique em Cristo, com alegria, com a fé. A fé é uma alegria que eu tenho dentro do meu coração, que tudo aquilo vai passar. Mas a pessoa fica preocupada, fica ansiosa. Você quer ser Deus, irmãos? Não se preocupe com coisa alguma. Quem se preocupa é religioso, está lá em Mateus capítulo 6. Busque em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas vos serão acrescentadas. Está lá em João capítulo 15, versículo 7. Se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiser. Irmão, você está no reino de Deus, você não precisa se preocupar. As bênçãos virão até você, não precisa correr atrás de bênção. E o povo que não tem Deus fica correndo atrás de bênção. Eu quero a minha bênção. Pastor, o que eu tenho? Não, pague isso. Pega o pão ungido, pega o tapete ungido, pega a espada ungida, passa aqui dentro do túnel da bênção. E o povo vai caindo. Mergulha 7 vezes nessa piscina. Aí o povo vai caindo, Mas esquece que sempre tem um envelopinho por detrás. Você tem que pagar por tudo. Tem o pedágio. Tem que pagar pedágio. Se você não pagar o pedágio, você não chega. Onde está escrito isso na Bíblia, irmãos? É de graça. De graça recebeis, de graça dai. Oferta, voto, dízimo, é um outro propósito. Não para receber bênção. É um outro propósito, que nós vamos falar daqui a pouco. Estou terminando. Isaías 64, 4. A fé genuína é a confiança durante o silêncio divino. Ah, eu gosto disso. Você fala, você ora e não acontece nada. Ei, o que você fica? Você jejua, abre a Bíblia, Deus não fala com você. Eita, coisa boa. Mas quem tem fé está feliz. Porque se Deus não está falando, se ele tiver que falar, ele vai falar alguma coisa. Se ele não está falando, porque ele está trabalhando. Ele está trabalhando, irmão, ele está fazendo a coisa acontecer. Eu sou de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Irmão, se ele não quer falar com você, é porque ele não tem nada para falar com você. Se ele tiver alguma coisa para falar com você, ele vai falar com você. Está tudo certo. Está tudo certo. Você entregou. Você fez o cadastro, você entregou os documentos, está tudo certo. Espera ser chamado. Não, ansiedade, será que eu vou ser chamado? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou encontrar? Será que eu vou trabalhar nessa empresa? Será que vai dar certo? Irmão, não fique ansioso. A fé, ela te traz alegria. Está aqui, ó. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Vocês entenderam, irmãos? O olho não precisa ver, o ouvido não precisa escutar, nada precisa acontecer, porque Deus está trabalhando para aquele que está confiando nele. A fé dá a Deus, a ele a confiança.
a sua confiança a Ele. É a demonstração que você está confiando na palavra dEle. Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. Pronto. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Que eu preguei esses dias atrás. Eles tinham que prostrar diante de uma imagem. A Bíblia diz, não se prostre diante de nenhuma imagem. Nenhuma. Não se prostre diante de homem nenhum. Obedeça a autoridade, mas não se prostre. E aí o que aconteceu? Eles falaram, não, nós não vamos nos prostrar. Mas vocês vão ser jogados na fornalha. Para mim, se Deus quiser que a gente morra na fornalha, legal. Eles falaram isso para o rei. Agora, se Deus não quiser que a gente morra na fornalha, Ele vai nos livrar da fornalha. Estou sossegado. Para nós morrer para Deus, é glória. Se Ele quiser que a gente fique aqui, puxa, ainda tem que ficar mais um pouco aqui, meu Deus do céu, nesse mundo. Tem gente que não quer ir para o céu, não quer ficar neste mundo. Vocês podem ver que a igreja, hoje, ela não leva você para o céu. Ela não trabalha, ela não prega o evangelho do reino. Você tem que ir para o céu. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no Pai nosso que está no céu. Jesus só ensinou essa oração, irmãos, para a gente. O pessoal não quer sair da terra. O pessoal não quer ir para o céu. O pessoal quer viver o prazer. Será que Deus é o seu Deus? Você ama tanto esse mundo? Você ama tantas coisas desse mundo? O que você vai levar desse mundo? Nada. Agora, Deus vai deixar você aqui até cumprir o propósito. Quanto mais você chegar perto do propósito de Deus para você, mais você vai ter dele. E a fé deixa Deus ser Deus na sua vida. A fé deixa Deus ser Deus na sua vida. Vou ler mais uma vez. Mas se desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Durma sossegado, irmãos. Deus está trabalhando para você. Amém? Mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor Jesus.